Olá, eu sou Nicole Halpmeier e vou apresentar um trabalho sobre a provável polinização antes das angiospermas pelos mecópteros com probóscide. Como era a polinização? A ordem Mecóptera possui uma estrutura chamada probóscide. Essa probóscide, ela dava a capacidade de se alimentar de órgãos reprodutores, de sugar os órgãos reprodutores, como tratado no artigo As Secreções Ovulares das Plantas. Isso era um meio de polinização. Só que isso acontecia antes das angiospermas, então eles tinham a capacidade de polinizar as gimnospermas. Esse filo tem 4 principais representantes: o Pseudopolycentropelidae, a Neurotopsidae, Mesopicidae e os Mecópteras 1 e 2. Esses são os representantes que haviam dessa ordem antes da extinção, antes de ocorrer o surgimento das angiospermas. Estes 3 primeiros que eu citei, eles possuem probóscide, que é o que eu havia falado, que é a estrutura que dá a capacidade de sugar o órgão reprodutivo da planta. Na foto dá para visualizar as probóscides, essa parte mais alongada na frente do rosto. Eu trouxe para melhor compreensão a árvore filogenética. A gente consegue identificar a ordem Mecóptera, que ela está mais demarcada em laranja, e a gente consegue ver uma diferença significativa da diversidade dessa ordem antes e depois do surgimento das angiospermas. Ainda fazendo uma análise da árvore taxonômica dessa ordem, a gente consegue identificar ela em laranja. E a ordem Mecóptera, a gente consegue identificar uma perca da diversidade dos filos depois do surgimento das angiospermas, que aconteceu no Cretáceo. Isso aconteceu porque os filos da ordem Mecóptera que possuíam probóscide, eles foram extintos com o surgimento das angiospermas, porque quando as angiospermas surgiram, elas surgiram e sobressaíram em questão de diversidade nas gimnospermas. Então, houve um boom das angiospermas e uma diminuição das gimnospermas. E esses filos que se alimentavam, dos órgãos reprodutores das gimnospermas acabaram por sendo extintos, e foi quando a ordem Leptotera, que é das borboletas e mariposas, que elas também realizam a polinização, elas têm convergência com esses filos, elas acabaram aumentando a sua diversidade quando houve o surgimento das angiospermas. E elas também são portadoras de probóscide. Agora eu vou explicar melhor um pouquinho o que é essa probóscide. Então, a gente consegue identificar nessas duas imagens animais da ordem Mecópteros e borboletas. Ambos possuem probóscide. Probóscide é uma estrutura que ela é usada para sugar nas borboletas o néctar das plantas e nos mecópteros sugar os órgãos reprodutivos das gimnospermas. Como eu havia falado, filos da ordem Mecóptera foram extintos, que eram os filos que possuíam probóscide, mas não eram todos os filos dessa ordem que possuíam probóscide. Então, por isso que até nos dias de hoje, a gente ainda existe essa Mecóptera e ainda temos representantes dela. Atualmente, essa ordem é representada por 2 famílias, a família Parmobidae e a família Pitacidae. A família Parmobidae é a família mais conhecida desta ordem e é da onde vem o nome popular, que é mosquito-escorpião, porque os machos dessa família, eles têm uma característica única, que é a sua estrutura reprodutiva masculina é semelhante ao telson dos escorpiões, mas não com a mesma função, porque eles não inoculam veneno, assim como o escorpião. É importante lembrar também que essa ordem ela permanece até os dias atuais, mas ela não é predominantemente uma ordem polinizadora. A maioria dos animais dessa ordem, eles possuem um hábito de alimentação saprófago e eles também podem ser herbívoros. Eu sou Nicole Maier e agradeço pela atenção e pela oportunidade do trabalho.